Mas qual é a diferença? Tem diferença de estudo entre o genérico e o original? Sim, o genérico é um produto fabricado no Brasil. Porque às vezes é a mesma empresa que tem um genérico. É uma cópia. Não. Se eu ensinar um médico fraco, se eu tivesse o poder, eu não tenho. Se eu tivesse um médico, uma equipe de médicos que vão ter que ficar como porteiro, como porta de entrada, como clínico geral, mas eles são fracos de formação. Mas eles têm a humildade para aprender o básico. Eu vou ensinar para eles que 95% das doenças eu consigo controlar. E aí, uma pergunta é: excesso de suplemento e vitamina faz mal? Mata. A principal causa de morte no Brasil é iatrogenia. Que é? O especialista é bom para o médico. Não para a gente. A população não tem que ir no especialista. A população tem que ir no clínico geral. Num bom clínico geral. Então, Faculdade Finassi apresenta Finamente, um podcast sobre educação e mercado de trabalho. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Finamente, o podcast da Faculdade Finassi sobre educação, conhecimento, mercado de trabalho. Eu sou a Rafa Ferraz, sempre comigo aqui apresentando o podcast, o videocast, Thiago Matheus. Oi, Ti! E aí, Rafa, tudo bem? Um abraço para você que acompanha a gente pelo youtube.com/Finassi e também nas principais plataformas de streaming, Rafa. Se eu te dissesse, minha amiga, que medicina ela pode ser mais simples do que parece. Você acredita, Rafa? Eu tô querendo acreditar. Pois é, pelo menos essa é a sensação, vai ser a sensação de todo mundo que acompanha a gente hoje e acompanhar o que o nosso entrevistado vai nos falar. Ele é médico, Rafa, ele é formado pela Escola Paulista de Medicina, é professor, é especialista não só em nefrologia, mas também na medicina geral, e esse assunto... A gente vai falar, porque no bastidor já fiquei tirando dúvida. Medicina geral, vamos falar disso. Ele já participou de dezenas de programas de TV e rádio, ensinando exatamente como prevenir, uma coisa muito importante, e tratar as chamadas doenças silenciosas, que vamos também falar sobre isso. A gente, então, vai conversar hoje com o doutor e professor Carlos Machado. Muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Rafa. E assim, é muito legal falar sobre como não ficar doente. A prevenção, né? Porque como fugir do pronto-socorro. Como não precisar parar num pronto-socorro e ficar lá brigando com a fila que está muito grande. Mas isso que também, você não acha que isso, o nosso país não incentiva muito? Aí a gente vai entrar num negócio difícil, que é a prevenção. Não é muito melhor a gente gastar dinheiro para a farmacêutica, para as empresas, a gente gastar dinheiro com remédio? Eu falei com um rapaz outro dia que ele coleciona carro velho. E ele todo mês vai de São Paulo até Serra Negra, Águas de Lindóia, para expor os carros velhos dele. Carros com 80 anos de idade, 90 anos de idade. Aí você pergunta para esse cara que coleciona carro, como é que ele cuida desse carro para durar 90 anos e não ser guinchado na estrada? Como é que você cuida de um carro velho para ele durar 90 anos e você não ficar com ele na hora de subir uma rampa ou foi para a praia e não conseguiu voltar porque ele não subiu a serra? Como é que você cuida de um carro para ele não cair se for um carro voador, um avião? Você cuida quando ele está doente? Não, você cuida antes. Você previne. E a prevenção é a coisa mais fácil que tem para você ter um carro de 90 anos que voa... E mais barata também, né? E que não cai. E é muito mais barato. Mas por que a gente não tem, vamos falar de Brasil, essa cultura da medicina preventiva? A gente tem ou não tem? Eu acho que a gente não tem, quero ouvir sua opinião. E se não tem, por quê? Bom, qual é a responsabilidade de quem? A primeira coisa é que as faculdades ensinam sobre como tratar doença. O bombeiro aprende a como apagar o fogo. Mas hoje um bombeiro moderno, ele fiscaliza e orienta para como não pegar fogo na tua casa, porque você está fazendo coisa errada na tua casa. Então, a prevenção é a medicina. O que eu aprendi na medicina há 50 anos atrás foi como cuidar da máquina para ela durar 99 anos andando, trabalhando, fazendo sua comida, fazendo o seu trabalho em casa, tomando banho sozinho, comendo sozinho, e um dia, como a lâmpada, apaga. Mas é melhor você apagar como a lâmpada subitamente dormindo do que você ficar como uma lâmpada deitada na cama por 10, 20 anos, dependendo de alguém te dar água, comida e dar banho em você. Sim. Essa é a diferença. E aí significa você ter uma medicina de verdade, ou seja, um médico de verdade. A chave não é a medicina, nem o remédio, e muito menos a farmácia.
Hoje você encontra aqui em São Paulo 4 farmácias, uma em cada esquina. É verdade. 20 anos atrás eram 4 botecos, né? Agora são 4 farmácias. Você liga a televisão, mais da metade das propagandas são de... Remédios, suplementos. Remédios, vitaminas, suplementos, coisas discutíveis. Então, primeiro, fuja da propaganda. Tá. Segundo, fuja do picareta com diploma. E está cheio. Como é que a gente descobre? Terceiro, fuja do indivíduo que teve uma formação ruim. Um prédio que a fundação não foi bem feita, ele vai cair. A Torre de Pisa está torta até hoje porque a fundação foi errada. E a fundação é a faculdade. A faculdade são 6 anos, manhã, tarde e noite, plantões depois do 3º, 4º ano. Se eu somar a carga horária de uma faculdade de medicina boa, é no mínimo 3 vezes a faculdade de engenharia na Universidade de São Paulo. Então, uma carga horária brutal. E depois de fazer 6 anos de faculdade, numa boa faculdade, eu preciso de mais 4 anos de residência médica com uma carga horária que varia de 80 a 90 horas por semana por 4 anos. E aí eu vou pegar o gancho que eu falei na sua apresentação e que a gente estava falando no bastidor, que quando eu vi medicina geral, eu falei, mas todo médico faz medicina geral, depois ele se especializa. Aí você me disse, não, existe residência em clínica geral. E aí você estava me dizendo que, infelizmente, não tem vaga para todo médico fazer residência. Como é que é? Explica isso. Então, vamos entender o que são as faculdades de medicina. Hoje você tem no Brasil quase 500 faculdades de medicina. A gente tem mais faculdade do que a China. E a China tem 7 vezes mais gente que aqui, 6 vezes mais gente que aqui. A gente tem mais faculdade do que os Estados Unidos. Tá. A gente tem mais faculdades do que todas as faculdades da América Latina para baixo somados, que são 400. Então, abriram muitas faculdades. Segundo, todas elas têm que cumprir uma carga horária de 6 anos de faculdade de medicina. Mas a maioria, segunda-feira não tem aula, quinta-feira já emendam, são aulas de faz de conta, professores recém-formados dando aula. Quem não é professor? Professor, para dar aula, ele tem que ter no mínimo 10, 15 anos de profissão, de janela, de estudo. Ele precisa ter a residência médica de boa qualidade, ele tem que ter mais 3 anos de mestrado, mais 3 de doutorado, mais 3 de pós-doutorado. Deu 20 anos. Então, bons professores, na minha época, eram caras que tinham 20 anos de formado. Hoje o indivíduo acabou de se formar, ele está dando aula, já é professor em várias faculdades, não só na medicina está acontecendo isso. Então você tem um exagero de faculdade de medicina e a qualidade dos professores despencou brutalmente. E fora que tem currículos que faz de conta. E eu descobri que muitas dessas últimas faculdades criadas nos últimos 20 anos, quem dá aula é enfermagem. E não é em uma. Então, quando você faz um curso de medicina, você tem que pensar assim, é melhor eu fazer o vestibular mais 2 ou 3 vezes para entrar numa faculdade boa? É. Mas é muito mais fácil se eu tenho dinheiro, meu papai vai pagar 10, 15, 20 mil por mês, eu entro numa faculdade que eu passei na porta, falei que fiz um vestibular, mas foi só dar meu nominho e o cheque que eu estou dentro. Então, hoje você tem muita faculdade. Quantas deveriam fechar? Eu te dou a estatística. A estatística não é minha, é da avaliação anual de todas as faculdades de medicina. Ao final do 6º ano, todas as faculdades, os alunos que estão se formando, têm que fazer uma prova geral. É uma prova até fácil, quase uma prova de biologia do colegial. E é uma prova geral, de 2 horinhas lá de prova. Bom, na minha época de ginasial, minha mãe falava, tem que tirar 8 ou 9 ou 10 para você falar que passou de ano. Se vier com nota 7... a média. 7 você passou, mas você passou ralando. Então não vem com 7 na minha casa. Foi assim na minha vida. Hoje, no Brasil, em 2025, a prova de avaliação de todas as faculdades que se formaram ano passado, 3% tiraram nota 8 ou 9 ou 10. Nossa! Só 3%. 3%. 3 de 500 dá 15, foram 13. 3%. 10, 12, 13% tiraram 7. Passaram ralando, mas passaram ralando. Mas pela minha mãe reprovaria. Falava, não vem com 7 em casa, não. E 85, 87% não tiraram nota 5, 6, 4, 3, 2, 1. Ou seja, não passaram no mínimo do mínimo. Todos esses indivíduos que acabaram a faculdade de medicina ganham o diploma. Mas eles podem exercer? Sim, porque não tem reprovação por lei. A OAB reprova, não dá o título de advogado. Sim.
Na medicina, não. Porque se você não der o diploma para essa criatura que pegou o diploma de presente, ele não é nada. Ele não é médico, ele não é enfermeiro, ele não é técnico, ele não é nada. Gente, eu tô chocada. Então, existe uma máquina de dinheiro. As faculdades estão ganhando dinheiro, as famílias estão gastando mais de R$1 milhão para sustentar um filho desses, e ele vai ter um diploma que muito provavelmente vai matar muita gente. Agora, professor, e na sua época de preparação, de estudos, de faculdade, né, já que você está trazendo dados alarmantes, né, dos tempos atuais, como que eram os estudos? Como você se dedicou? Aliás, conta pra gente como você conheceu a medicina. Foi por acaso? Algum incentivo familiar? Olha, eu chegou no ginasial, no colegial, eu sempre estudei à noite no Colégio do Estado, que eu trabalhava de dia. Então, a minha vida sempre foi trabalhar. Minha família não era rica. E no colegial, quando acabou o terceiro colegial, eu tinha que ir para um cursinho. E aí você tinha que escolher a área que você queria, porque tinha cursinho para exatas, humanas e biológicas. E naquela época eu falei, cara, eu não tinha pensado bem o que eu vou fazer, mas eu tinha lá um carinho especial pela área da biologia, da medicina. Mas você não tinha nenhum médico na família? Não tenho, minha família não tinha ninguém com diploma universitário, exceto eu. E aí eu tinha que pegar uma bolsa de cursinho, porque eu não teria dinheiro para o cursinho. Na época eu prestei aí vários cursinhos. Entrei no cursinho médio na época, eles falaram, para você ganhar a bolsa todos os meses, você tem que pegar entre os 6 melhores do cursinho inteiro, o ano inteiro. Perdeu os 6, caiu, tem que pagar. E era caro, eu não sei quanto é hoje. E eu peguei a bolsa todo ano até o final do ano. E quando eu fui fazer faculdade, prestar o vestibular, eu só prestei para as faculdades boas, que por um acaso são as estaduais, as federais, as públicas. São as melhores faculdades. Ou ainda são. Ainda são. Apesar da queda da qualidade, ainda são as melhores. Algumas particulares também eram boas, mas você tinha, em 1975, 60 faculdades de medicina, e a maioria era boa, porque todas eram filhotes das grandes faculdades, como a Universidade de São Paulo, Federal de São Paulo, Santa Casa de São Paulo. Então, as faculdades pequenas e particulares eram quase que filhotes das grandes. Então, tinha um padrão bom. Quem é que dava aula nessas particulares? Os professores dessas públicas, para ganhar uma graninha a mais. Então, você tinha boas faculdades. Mas isso explodiu. De 20 anos para cá, ao invés de 50, você tem 500. E na carreira, eu entrei na faculdade e falei, eu só posso entrar numa federal ou numa estadual. E entrei, graças a Deus, na Federal de São Paulo, que é uma boa faculdade. Como é que era o ensino médico naquela época? Primeiro, eram livros em inglês. Nossa. Não podia comprar livro em português. Por quê? Porque quando você compra um livro que acabou de sair da livraria hoje em português, ele é uma tradução de um grande livro da Harvard, que foi publicado há 3 anos atrás. Para publicar em português demora 3 anos. Já está desatualizado. Já está desatualizado. E quando ele foi publicado 3 anos atrás, ele estava 5 anos desatualizado. Porque para fazer um livro demora 5 anos. Então, quando você compra um livro que saiu do forno em inglês na Harvard, ele tem 5 anos de atraso. Então, meus professores falaram, vocês só vão ler livro em inglês. Quanto custava? $1.000 cada livro. E também tinha que saber falar inglês, né? Tinha que saber falar inglês. Tudo era em inglês. Segunda coisa, não tinha internet. E a segunda coisa que os professores me falaram, compre caderno de 200 folhas, porque você vai gastar caneta. Tudo que nós estivemos falando aqui, mas eram professores com P maiúsculo, com 30, 40, 50 anos de carreira, com cabelo branco. Escrevam tudo que nós estamos falando aqui, porque o que eu estou falando aqui ainda não está no livro americano, mas vai sair no livro americano daqui 2 anos. Então, a gente escrevia muito. Daí veio a letra feia do médico. Você tinha que canetar quilômetros. A minha já é um borrão. Gastava caneta Bic uma por semana, porque a gente... Eram quilos de caneta e cadernos. Mas você gostava de estudar, né? Era uma característica sua, né? Tem que estudar. Você não pode ser meio médico. Né? Sim. Eu não posso ser especialista da perna e não cuidar da cabeça. Eu não posso cuidar da cabeça e não entender do coração. E aí... E também não tinha medo de sangue, nada disso? Não, aí tem algumas coisas que você tem que enfrentar, né? Anatomia, aulas com cadáver. Não, porque assim, eu não podia nunca escolher medicina. Tem pior do que o sangue é você fazer os 3 anos de anatomia verdadeira. Cadáver. Anatomia no cadáver. Hoje é no boneco, hoje é no computador. Então, na hora que ele for ver um cadáver, ele morre. Ele não está preparado. E a outra coisa que a gente aprendeu na época é assim, um professor me falou, tudo aquilo que você não gosta, você tem que ser craque. Então, o cara entra na faculdade de medicina hoje, no primeiro dia ele fala, eu vou ser cirurgião plástico.
Aí eu vou ser cardiologista. Aí eu vou ser dermatologista que cuida de estética para botar... Ele escolhe a especialidade... Que vai dar mais dinheiro também. Que vai dar mais dinheiro ou acha que vai dar dinheiro no primeiro dia. Ele passa os próximos 6 anos enrolando, empurrando com a barriga, não estuda nada, ele passa de ano porque ele sabe que vai passar. Não existe reprovação na faculdade de medicina. Todo mundo chega no final do ano e pega o diploma. Vamos rever nossos médicos, né, Tiago? É isso aí. E aí você tem que rever. Você vai nos 3% que pegaram uma boa nota. Mas para o público, para a gente, leigo, como avaliar esse médico? A primeira coisa é aprender sobre medicina. Se você for ver minhas aulas, ou as aulas para leigos, eu dou muita aula para a empresa, para ensinar a empresa a ganhar 10% a mais no faturamento bruto, se eu cuidar do motor do carro dela, que é o funcionário. E quando eu faço live na internet, eu estou ensinando pessoas. Então, as pessoas que me assistem, por exemplo, nas minhas mídias, ela está tendo um curso de medicina. Quando ela assistiu algumas aulas minhas, de 15 minutos ou de 1 hora, ela vai ter tanta informação que ela entendeu que é boa, que é transparente, que é honesta, que é atualizada, que tem um currículo pesado por trás. Aquele negócio entra na cabeça dela. Quando ela vai em qualquer funileiro, qualquer mecânico levar o carro velho dela, ela sabe. Ela entende se aquele mecânico é bom ou então, ele é malandro. Eu vou dar um depoimento. Eu sei que a gente tinha aqui no roteiro pra gente falar disso um pouquinho mais à frente, mas eu já vou aproveitar para pegar esse gancho, porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Muito. E não importa o médico, eu vou, minhas amigas falam, você já pode ser dermatologista, já pode ser gastro, já pode... Porque qualquer coisa que eu me envolva, que eu tenha algum problema, eu pergunto, eu vou atrás. O médico, eu sou entrevistadora, gente, não adianta. O médico fico 2 horas com o médico, né? E aí... com a internet, com as redes sociais, que é esse trabalho que você faz também, é claro que a gente tem um acesso a mais conhecimento, mas nem tudo é conhecimento. A gente tem acesso a informações... E aí, por exemplo, meu exemplo recente eu sou uma pessoa que tem 43 anos, estou no que a gente chama de pré-menopausa, climatério, comecei a pesquisar muito sobre esse assunto, comecei a seguir alguns médicos, e aí você fica assim, médico bom também não necessariamente está ali na rede social. Primeira coisa. Não. Mas a gente começa a pesquisar, e aí eu comecei a seguir alguns médicos, algumas clínicas, e optei por uma médica. Muito boa, incrível. Aí, em algum momento, eu comecei a ver muito cheio de seguidor. Aí comecei também a me irritar um pouco, porque parecia que aquilo estava virando um negócio. E aí eu comecei a ver que tinha muito suplemento, muita coisa. Cada exame de sangue eu precisava de mais uma coisa, nunca ficava bom. E aí uma tal de soroterapia, um negócio caro. Eu falei, gente, não é possível que só eu tenha acesso privilegiado a isso. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui buscar uma outra médica que eu também tinha seguido. E eu entendi que nos dias de hoje tem uma linha da medicina... que, pior que eu nem sei se o médico é picareta. Eu acho que eles comercializam mesmo, eles vendem coisas que até pode fazer mal, bem para a pessoa, mas não tem uma evidência realmente completamente científica. Eu acho que eles acreditam mesmo nessa linha. Uns são picaretas, outros eu acho que acreditam nisso. E aí, assim, é tão maluquice que quando você vê, aos 40 anos, eu jogo 43, eu tô gastando uma grana absurda. No lugar errado. Que não é possível. Então, assim, e aí eu te falo... Tem um monte de gente, tem você, dando informação na rede social. Mas quantos tem vendendo um outro tipo de medicina? A informação hoje é livre. Para eu estudar nesses... Nossa, fiquei até excitada aqui falando. Os 10 anos de faculdade de medicina, 10 anos de faculdade de medicina, manhã, tarde, mais 3 noites por semana, eu tinha que ir na biblioteca. Buscar artigos científicos que acabaram de ser publicados no Lancet, no New England. Então, para fazer um trabalho científico, eu tinha que estudar no mínimo 500 trabalhos científicos. Hoje, a informação está muito mais fácil. Então, informação tem. Agora, conhecimento de verdade... Não tem filtro. Filtro. O filtro você vai aprender com bons médicos. A medicina não foi feita de aventureiro, nem de comerciante, nem de picareta. Mas, infelizmente, aqueles 90% que não passaram na prova de avaliação final, ao final do 6º ano, tem grande chance de ir para um caminho estranho. Mas aqueles 3% que tiraram nota 8, 9 ou 10 na avaliação final do 6º ano de faculdade de medicina, eu vou ter um que é picareta, mas ele passou na prova. O outro que é fraco, porque ele é lerdo, mas ele passou na prova. E o outro que é um bom médico e passou na prova.
Isso vale para direito, para engenharia e tudo mais. Passar na prova com nota 8, 9 ou 10 não me garante bom nível. O problema é que a gente não tem acesso o primeiro a isso. Filtro. Mas, assim, esse trabalho da gente... Eu estou falando para o público leigo, a gente na rede social, ficar comparando um pouco, não achar que o primeiro médico que você vê falando alguma coisa, acho que você tem que fazer uma comparação. Mas tá difícil para a gente, tá? E lembrar sempre, a medicina não pode usar conversa fiada de médico picareta que inventa coisas para ganhar dinheiro, como a soroterapia é para ganhar dinheiro, como vender vitamina que nem doida para ganhar dinheiro. Eu quase caí nessa. E assim, e muito mais quando o médico faz o negócio. Eu estou fabricando aqui. Cara, é criminoso, não pode. Então, o que a gente aprendeu quando a gente cuidou de um carro? Né? Na época do Fusca, a Volkswagen falava, use peça original Volkswagen. Então, quando você quer tomar um remédio, você quer um remédio que seja da Volkswagen. O que seja da Mercedes, você quer tomar um remédio que tenha um padrão mundial, que é fiscalizado mundialmente por todo mundo. Aí, de repente, falaram, não, nós vamos ter cópia pirata autorizada pelo governo que diz que é igual. Então, é uma cópia pirata autorizada pelo governo que diz que é igual. Mas você está falando dos genéricos? Genéricos? Não é nunca foi. E você vê isso no dia a dia na medicina. Aí você tem na farmácia um remédio que é um pouco pior do que o genérico, que ele nem tem a tarja do genérico. Mas é o que o balconista da farmácia te empurra para ganhar dinheiro, que é chamado de BO. É o apelido que eles dão dentro do balcão de uma farmácia. O BO é bom para o otário, é o similar. É um remédio que tem um nome parecido com a Coca-Cola, é um tuba-cola, um quase-cola, não é o genérico da Coca-Cola, é um pior. Então, quando alguém me pergunta, você gosta de genérico? Eu falo, raramente. Mas qual é a diferença? Tem diferença de estudo entre o genérico e o original? Sim, o genérico é um produto fabricado no Brasil. Porque às vezes é a mesma empresa que tem um genérico. É uma cópia. Não. Não? Não. É assim. O remédio da Bayer, aspirina da Bayer. Famoso. Pronto. Tá. É um remédio famoso. Tá? A AS infantil da Bayer. Tem fiscalização da Alemanha, dos Estados Unidos, da França e todo mundo. Dá para confiar na qualidade? Dá. Agora não, agora o governo quebrou a patente, então eu posso piratear a aspirina da Bayer. É uma cópia pirata. Tá. Aí liberou um monte de laboratório, muitos duvidosos, que fazem uma cópia pirata. E a fiscalização é somente brasileira. Brasil, né? Não tem corrupção no Brasil. Essa é a vantagem, né? Quase não tem corrupção no Brasil. Então, você tem uma qualidade inferior. É um uísque que não é da Escócia, mas é um uísque brasileiro. Dá mais dor de cabeça, o fígado estraga mais cedo. Agora, doutora, a gente está falando de falta de qualidade, né? Sim. Ou má qualidade, e também olhando para o âmbito profissional, né? A gente está falando de medicamentos, mas... E tocando no assunto da medicina geral, você também enxerga com olhos um pouco que, sabe, há 50 negativos. Anos atrás, quando eu entrei na faculdade, os professores falavam, vocês têm que sair no 6º ano sabendo tudo um pouco. Que é a clínica geral? Que é sabendo tudo. Quando você encontrar um ser humano, você não vai encontrar um pedaço dele. Você não vai encontrar um frango só com a perninha ou só com a moela. Ou você vê tudo, ou você não vê nada. Aquele franguinho que entra para você no consultório, ele não pode estar em pedaços, porque ele vai reclamar de dor no peito. Essa dor no peito pode ser rim, pode ser intestino, pode ser hemorroida, pode ser infarto. Nossa. Você não pode saber especialidade, você tem que saber medicina geral, que é a chamada cheguei no hospital achando que eu estava infartando, eu estava com gases. Médica. Então, você no 6º ano deveria sair da faculdade, são 6 anos, manhã, tarde e noite, plantão. É uma carga horária brutal, que nenhum curso em outra matéria tem, em outra profissão tem. Meus professores falam, no 6º ano você tem que sair competente para saber tudo um pouco. Você é um clínico geral formado no 6º ano. Era assim no passado. Tá. E você pode, se quiser depois, além de ser um bom médico com M de medicina, um bom maestro do corpo humano, ou seja, você sabe de tudo um pouco, você pode precisar dos especialistas. Quem precisa do especialista não é você, é o médico. Eu, cuidando de você, eu posso falar, cara, eu acho que você tem uma encrenca aqui, que eu preciso de uma ajuda de um cara melhor do que eu, mas especialista na unha encravada ou Mas no então, coração. hoje em dia já ficou diferente, porque eu já procuro um especialista de cara. Você está me dizendo que o certo é a gente ter um clínico geral muito bom. Então, ache um médico que saiba bastante medicina,
que saiba muito a medicina, que seja um maestro da medicina, que seja como técnico do futebol, que ele entende de todo mundo no campo. Porque eu sempre achei que o clínico geral, o clínico geral. Então, mas é que pode ter o clínico geral. Tem que ser o médico. Então, primeiro, tem que ter uma boa faculdade. A segunda coisa é que avacalhou. Eu tenho quase 500 faculdades de medicina. Tá. Então, hoje é diferente de 50 anos atrás. Tudo bem, entendemos. Hoje, a maioria das faculdades de medicina chega no 6º ano e forma esses indivíduos e dão o diploma para eles. Tá. Eles não têm competência para quase nada. Mas eles são muito esquecendo os ruins, os bons é isso. A medicina geral ainda vai fazer a residência e vai sair... A medicina geral, a gente está falando de um clínico geral que saiu bem formado, blá, blá, blá. Mas, e você também fez a especialidade em nefrologia. Sim. Mas o que te chamou para nefrologia? Vou fazer nefrologia. Porque, assim, durante a faculdade inteira, eu fiz estágio voluntário fora da faculdade de tudo aquilo que eu não queria. Eu dei plantão no laboratório desde o primeiro ano, porque eu precisava conhecer laboratório. Então, eu fazia exame de fezes, exame de sangue e tal. Depois, eu fui para o banco de sangue trabalhar em 3 anos no banco de sangue, porque eu queria aprender a puncionar veias. Depois, de uma época, eu fiquei craque em puncionar veia de recém-nascido na Promate de São Paulo. Depois, eu fiquei 3 anos em pronto-socorro de traumatologia, pegando acidentes feios, de amputação, acidente de carro, porque eu não gostava de ortopedia, mas eu precisava ver traumatologia. E aí, eu não gosto de obstetrícia, mas eu dei plantão no amparo maternal voluntário por 1 ano inteiro, para aprender mais além do curso médico. Quando chegou E eu operava muito com meus professores, como ajudante. Eu era tão rato do hospital que eu estava sempre com os professores. Eu sou obrigada, se eu quiser fazer medicina, a operar? A aprender a operar? Durante o ano, você tem que entrar em todas as atividades. Naqueles 6 anos de faculdade... Você não poderia ser uma médica maravilhosa, mas não tem nenhuma habilidade para operar? Então, como é que você pode chamar que o cara é motorista se ele não sabe dirigir as várias marcas de carro que tem? Como é que ele pode ser médico se ele não sabe... Sou bom motorista, mas não sei estacionar. Ele não sabe estacionar, exatamente. Que eu achei que operar tem uma coisa a ver com habilidade também. Aí existe uma coisa. Quando acaba o 6º ano e você quer ser cirurgião, você precisa... Mas no 6º ano você tem que ter capacidade para dar ponto, para cortar, para dar ponto num acidente. Você tem que ter atividade. Você não vai fazer uma cirurgia na cabeça, você não vai fazer uma cirurgia... Mas você tem que fazer um parto normal, não um parto cesárea. No 6º ano. Agora, depois eu tenho 4 anos de residência médica. Aí você fala, não, eu quero ser obstetra. Você vai fazer 2 anos de cirurgia geral e 2 anos de obstetrícia. Eu quero ser cirurgião geral. Eu vou fazer 2 anos de cirurgia geral e aí eu posso fazer uma especialização maior. Eu quero ser cirurgião torácico. Legal. Não, eu quero ser clínico geral. Então, você faz mais 2 anos de clínica geral. Mas por que eu fui para a nefrologia? Porque durante a faculdade de medicina, eu aprendi que a nefrologia é a especialidade mais importante dentro da área médica. Você está falando isso só porque é a sua especialidade. Por quê? Porque o coração, quando bate, ele manda o sangue para frente. Ele manda mais ou menos 400 ml. Vamos falar ele manda 400 ml. Cada vez que o coração bate, ele manda 100 ml para o cérebro. Então, o cérebro é importante. 25% do oxigênio vai para o cérebro. 25% da vitamina vai para o cérebro. 20% de tudo que está de importante vai para o cérebro. Então, ele é importante. 25% vai para o rim. 2/4. 50% do oxigênio, das vitaminas, dos nutrientes, do sangue, a cada batimento cardíaco, vão para 2 órgãos que eu coloco aqui o cérebro e aqui os rins. São 2 órgãos pequenos. E o resto fica para o corpo inteiro. Quem é o órgão mais importante do corpo? O cérebro. E o rim. E o rim é a via de saída. Todo mundo diz que o intestino é o segundo cérebro. Sim, o intestino é o 3º ponto. O abdômen todo, que tem fígado, pâncreas, baço, útero, ovário, né? E 7 metros de linguiça, que é o intestino, recebe outros 25%. Então, o 3º grupo de órgãos, mas não é um só. Entendi. Aí você falou, vou lá para o rim. Eu vou pro rim. Mas por quê? Porque dentro da universidade eu aprendi que os nefrologistas eram o cara que sabia de tudo. Quando eu fiquei em Nova York 3 anos, no Hospital de Câncer do Mundo, o chefe era nefro. Quando eu fiquei no Hospital do Câncer 10 anos como chefe da clínica médica, eu era o chefe. Porque o nefro tem uma visão de maestro, ele tem uma visão geral. Eu acabei indo pela nefrologia não porque eu ia ficar rico, porque eu não fiquei. Porque não é para ficar rico. Se quer ficar rico, você pega áreas para ficar rico. Mas porque você sabe medicina geral. Então, meus pacientes, nesses 45 anos de formado, eles chegam por causa de uma pedra no rim, que eu falo, cara, para que você está quebrando pedra? Derrete, é mais barato. 3 vezes por ano tem que quebrar pedra, gasto 30 mil. Tá bom. R$50, resolveu.
É o preço do remédio. Mas o remédio para dissolver a pedra? É, muito mais barato. Então, o que eu aprendi? A pessoa entra por causa do problema do rim, por causa da pressão alta, que é rim, diabetes, que é rim, reumatismo, que é rim, osteoporose, que é rim, anemia, que é o rim que manda, pressão alta, todas essas doenças comuns, de cólica de rim, infecção de urina. Mas aí ele fica porque ele tem uma dor de cabeça e ele foi num monte de médico e não resolveu. Isso que eu ia perguntar, você atende aí, tanto com medicina geral quanto com a medicina... Exatamente. Então vai virar meu médico. Você virou médico que a gente chama de médico da família? Da família. Então esse termo de médico da família é um médico antigo, que era aquele médico, como antigamente o pediatra era tão bom que ele cuidava do teu filho... E de você, né? E do pai e da mãe. E de você e continuava cuidando. Aí o teu filho tem 20 anos de idade, eu não quero mais ir naquele médico pediatra. Não, o pediatra que falava, eu não quero mais ver você, vai num clínico. Qualquer especialidade pode ser médico da família? Como é que é isso? O médico Existe da família, hoje, então, de novo hoje criou-se uma subespecialidade chamada médico da família. O que eu conheço de médico da família é o médico que sabe medicina. É um bom médico. Um bom clínico geral. De novo, uma boa faculdade, tá. Uma boa residência e que seja um cara honesto, competente, que tenha carisma e está ali pelo coração, pela paixão e não pelo dinheiro. Eu preciso do dinheiro, sem o dinheiro eu não estudo. Claro. Mas eu preciso ser respeitador. Agora, está cheio de pangaré que fez faculdade boa, residência boa e é um cara desonesto. Sim. E está cheio de gente... Eu conheço muita gente que fez faculdade fraca, mas se esforçou tanto que saiu um diamante da faculdade fraca. Mas, como geral, é uma primeira avaliação. Sim. Agora, doutor, na sua opinião, por que você acha que falta esse tipo de profissional no mercado? As instituições de ensino deveriam repensar a grade curricular? O Ministério da Saúde deveria fomentar mais, né, a colocada desse tipo de Ministério da Saúde, Ministério da Educação, eu não sei onde é que está. Se você for para Ou Europa, é o próprio estudante que deveria falar assim, não, eu preciso disso. A Europa está pedindo para ter clínico. Não tem clínico, porque também aconteceu isso. Virou moda a especialidade. Hoje você tem mais de 100 especialidades da medicina, que é uma idiotice. É uma idiotice. Você tem um monte de subespecialidade que o cara é especialista do dedinho do pé esquerdo, mas do pé direito ele não entende nada. O outro dedinho, não, eu só sei daquele... Ou seja, para que ele serve? Ele pode ser útil, chorar. Mas não no dia a dia. Então, o que eu vejo com meus pacientes? Eu nunca mando o meu paciente para mais do que um médico. E eu sempre falo, olha, além do ginecologista, você não precisa de mais ninguém. Mas quando você for no ginecologista, eu quero saber o que ele te deu. Porque eu tenho que filtrar se está adequado ou não. Entendi. Eu vejo tudo. Mas eu tenho dúvidas, claro. Eu pego o telefone, ligo para o chefe daquela especialidade, meu colega, de 50 anos de vida, falo, cara, eu estou aqui com uma moça linda e maravilhosa que estão dando aqui um coquetel de soroterapia. Eu já falei para ela, abandone isso, que isso é besteira. Mas ela está tomando aqui umas coisas e tem lá uma alteração no útero dela. Eu acho que ela precisa fazer tal coisa. O que você acha? Discuto. Ele fala, cara... tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você está certo, eu faço para você. Aí você vai perguntar, precisa ir lá pagar uma consulta com o professor, doutor, chefe? Não, não precisa, ele acabou de fazer a consulta de graça. Nossa. É a minha medicina. Agora, de vez em quando eu falo, cara, você vai ter que operar teu útero, vai lá operar. Acabou. Tem algum lugar do sistema público que tem medicina da família? E aí, só antes de você responder, porque em alguns países fora, né? Eu tenho alguns amigos, parentes que moram fora, e o sistema você tem uma região e um médico principal que vai te atender sua família e depois ele te encaminha. É o clínico geral do quarteirão. Ele cuida daqueles blocos, aqueles quarteirões. Isso é o sistema para diminuir a barbaridade que acontece no Brasil no convênio. É o que eu falo nas empresas que estão perdendo um dinheiro danado com atestado, com demissão, com baixa produtividade. E o brasileiro produz 5, 6 vezes menos do que um coreano. Do que um chinês. Por quê? A baixa produtividade. Porque é um povo doente, é um povo com baixa de vitamina, é um povo com anemia, com pressão, com diabetes, com infecção, com cólica. Porque não existe medicina preventiva. Ele não está tratando, eles não estão cuidando. Então a produtividade é baixa. Quando você ensina a cuidar da máquina do motor do carro que é velho, o carro anda melhor. Quando eu ensino o funcionário de uma empresa a cuidar da saúde, eu vou lá 1, 2 vezes por mês dando uma aulinha, eles começam a cuidar, ou eles começam a entender que quando ele está indo no médico, aquele médico não é bom, ele troca de médico. Aí eu tenho que ir no SUS. Agora, quando você faz a besteira de dar um plano de saúde para a empresa, os caras vão no médico segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na segunda ele vai no cardio, na terça no pneu, na quarta no endócrino. E pra gente é um inferno isso. E aí cada um dá uma receita. É que quando você falar, vou fazer meu almoço, mas vai ter 5 pessoas botando tempero. É um horror. É um horror. É um horror. Você vai salgar, a gente perde tempo, e não Acabou. sabe o que seguir. É um crime. Quando eu entro na cozinha, minha mulher nem chega perto. Quando ela entra na cozinha, eu não chego perto.
Só tem um cara na cozinha. Só tem um cara cuidando de você. Mas então, essa pergunta que o Thiago fez, a gente, por tudo que você está falando, eu entendo. A gente tem aí uma responsabilidade das instituições, eu acho que também do Ministério da Educação, da Saúde, uma responsabilidade também de repensar não só quem está se formando, mas a gente falou no início da medicina preventiva. Não sei se há interesse. Há interesse? Ninguém sabe fazer medicina preventiva porque eles não ensinaram a ele direito. Então, o que acontece? Você falou da Europa. Você tem um sistema SUS na Inglaterra. Tem um sistema SUS na Inglaterra. Você não pode... Na Europa, em Portugal também. Você mora aqui, você vai ter que ter um médico, que é um clínico geral, que eles chamam de médico da família, é um clínico geral, que atende no esses SUS, no SUS. O sistema público deles, que atende esse bloco. Você só pode ir nele. Aí eu quero ir no otorrino. Não pode. Eu quero ir num cardio. Não pode. Ele vai te atender. Se ele achar necessário, ele manda para frente. Agora, esse cara tem que ser bom. E aí que está o problema. Então, o sistema, você acredita que é um bom sistema? É um bom sistema. A gente só que não necessariamente esse cara é um cara bom. Sim. Aí entra o seguinte. Se você te falar, olha, esse quarteirão é desse médico. O que eu tenho que fazer é treinar esse médico. Eu dei aula a minha vida inteira. Eu posso pegar um cara pangaré, que fez uma faculdade de chinfrim, que nem residência fez, mas eu consigo treinar esse cara para 95% das doenças em uma tarde. Nossa. Em 2 dias. Falo, meu lindo, se chegar a hipertensão, você vai dar esse remédio ou esse remédio. Só. Passou disso, me chama. Para diabetes, você vai dar esse remédio e a dieta. Se não fizer dieta, não adianta dar remédio. Se tem cólica renal... Para de quebrar pedra, para de botar duplo J, para de explodir pedra. Você vai dar esse remédio, fazer esse exame para saber a origem da sujeira. Eu estou jogando areia, barro, açúcar, farinha na pia, vai entupir a pia, vai formar pedra na pia. Para que eu vou quebrar a pedra na pia se eu posso fechar a fábrica de sujeira? Se eu ensinar um médico fraco, se eu tivesse o poder, eu não tenho. Se eu tivesse um médico, uma equipe de médicos que vão ter que ficar como porteiro, como porta de entrada, como clínico geral, mas eles são fracos de formação. Mas eles têm a humildade para aprender o básico. Eu vou ensinar para eles que 95% das doenças eu consigo controlar com 2 páginas de caderno, com a receita carimbo padrão. Cara, você não precisa nem saber muito. Mentira. Você vai pedir esses exames. Quando o cara não sabe porcaria nenhuma, ele pede tomografia, ressonância, um monte de exame. Ele pega uma metralhadora e dá tiro para todo lado para ver se acerta alguma bexiga e faz pum, opa, acertei. É isso que é a medicina de hoje. O cara do convênio que ganha R$30 por uma consulta médica, a minha manicure cobra mais, à vista. O cara não pode fazer 10 anos de faculdade para aceitar R$30 de consulta. Daqui 2 meses, com nota fiscal. Ah, não, o meu convênio paga 50. Me perdoe, cara, eu não vou atender. Eu atendo de graça, mas não vou atender por esse convênio. Esse cara gasta dinheiro do convênio que nem rodo. E aí o convênio aumenta para eu pagar 20% a mais todo ano. Porque ele paga para um monte de cara ruim para metralhar exame para todo lado. Que é onde ele vai ganhar dinheiro também. Para vender remédio, olha, essas receitas aqui, começa a receitar coisa que ele está ganhando por trás de uma caneta. Da farmacêutica, a gente sabe ganhando, disso. Eu posso falar, não tenho preço com ninguém, é isso mesmo. E aí você... E o convênio não baixa o topete, não entende que se ele tiver um médico bom no lugar desses 5 especialistas... Ele pode pagar melhor. E aí, de cada 1.000 doentes, talvez eu precise de um... É por isso que eu pago plano de saúde, mas eu, infelizmente, na maioria dos casos, eu pago médico particular e eu tenho esse privilégio. Mas tá indo num que tá dando soroterapia. Mas eu troquei, já troquei, Reveja, já troquei. Não tomei. É melhor eu não tomei e troquei. O doutor Carlos, você sempre comunicou muito bem, como está comunicando conosco aqui no podcast, em grandes programas de TV aberta, em rádio, né? Você sempre teve essa facilidade na comunicação. E hoje você alia muito bem o uso da internet nas suas redes, nas consultas online, e dá para ver que a internet é uma grande aliada de bons profissionais, de profissionais sérios. Fala um pouquinho, né, como ela pode ser uma grande ferramenta para levar a boa informação, uma boa comunicação da medicina para o grande público, como o senhor faz. É assim, hoje tudo está na internet. O lixo também. Exato. Tudo está na televisão. O lixo também. Com diplomas bons, com avental de hospital chique, mas não quer dizer que o cara é bom. Então, a primeira coisa que você tem que entender é assim, quando um repórter na televisão aberta fala, saiu uma notícia na New England, na Lancet, na Harvard, falando que berinjela enfiada na orelha cura tudo. Está errado, porque 90% dos trabalhos científicos publicados em grandes jornais médicos são lixo. O lixo faz parte do dia a dia. Então, você pegar um artigo científico... Não tem quer que dizer ter muita um médico. Coisa, né? Nos Estados Unidos, eu morei 3 anos em Nova York.
Todo jornal tinha um professor lá de medicina. Ele não trazia uma notícia, ele trazia a notícia. Quando a berinjela for curar tudo, eu vou publicar centenas de trabalhos comprovando que a berinjela salva a vida. Mas não pode sair falando da berinjela, senão todo mundo compra a berinjela. Sim. Então, assim, você tem que ter um fiscal. O fiscal é um bom médico, que tem uma boa formação, que sabe interpretar um trabalho científico, e aí você põe na mídia. Mas aí a gente tem um problema do jornalista também, que acaba divulgando eles querem botar... Por isso que tem que ter um fiscal da obra. O fiscal da obra é um bom profissional. E não quer dizer um bom profissional famoso, porque muitas vezes o famoso é mais malandrão. Uhum. Eu te dou listas de médicos aí que são muito famosos, que estão ganhando muito bem, mas que fazem o jogo da economia. Então, eu acabei descobrindo nessas minhas pesquisas, eu sigo 2 outros profissionais que eles ensinam, não sei se médicos, pessoas a lerem estudo científico, entender o que é um bom estudo científico, o que são revisões e tal. Eu não entendo direito sobre isso. E eles desmascaram um monte de suplemento, um monte de coisa. Só que aí você vê médicos aparentemente muito bons na internet citando estudos. O que é isso? O médico, ele sabe que ele está fazendo um negócio errado ou ele não sabe entender o que é um bom estudo, o que não é um bom estudo? Ele vai ganhar uma caneta escrito obrigado. Ele bota um chapéu e faz propaganda. Ele está ganhando dinheiro. Lógico. Então, assim... Quando você vai colocar uma rotina médica que foi aprovada mundialmente, quando se decidiu que o sal era importante na comida, ele foi testado no mundo inteiro. Quando, de repente, a gente descobriu que a pimenta era interessante, e vamos comprar lá nas Índias e tal, foi testado no mundo inteiro. Aí, de repente, isso são temperos na comida. Remédios é a mesma coisa. É um tempero para eu ajudar alguma coisa a melhorar. Eu não posso lançar moda de um tempero novo sem ter trabalhos científicos que falem a favor, trabalhos científicos que falem contra, e depois eu boto na balança e falo, olha, a balança realmente falou que o negócio é bom, vamos começar a dar. A AS infantil é um tempero usado no mundo inteiro para ajudar a diminuir infarto e derrame. Mas demorou 50 anos para poder bater na tecla e falar, valeu, vamos dar para todo mundo que tem indicação. Então, ler um trabalho científico sem ter experiência médica adequada, ele vai fazer propaganda errada de alguma coisa que não vai dar certo daqui a pouco. Quando alguém fala, lançou um novo remédio, fique longe, cara. O novo remédio, daqui a 10 anos eu vou pensar. Lógico. Por quê? Tem médico defendendo que ainda não tem 100% de evidências, mas a gente já na prática médica já vê isso, o paciente melhorando. Pode até ser, só que não sabe os efeitos colaterais disso a médio e longo prazo. A prática médica de um médico não serve para nada. Eu tenho que ver a prática médica da maioria dos médicos. Então, quando tem um remédio novo, a gente evita usar, porque ele passou por todos os testes necessários. Quando é um remédio internacional, ele passou por 10 anos, no mínimo, de pesquisa e testes. 10 anos. Para poder chegar na farmácia, quando é no mundo civilizado. Tá. Estou falando em primeiro mundo. Tá. Aí, quando chega no mundo civilizado na farmácia, eu preciso mais de 10 anos, porque agora vai para a população, para confirmar que aqueles testes de 10 anos estão reais. E muitas vezes, depois de 5 anos, você fala, opa, pode parar que esse negócio deu problema. Uhum. Posso falar ou você vai perguntar? Pode, vai. Eu ia, até pegando esse gancho, né, Rafa? Acho que você pensou igual a mim, perguntar das vitaminas e dos suplementos, Dr. Carlos. Eles são esses novos temperos que são vendidos como a novidade no mercado para finalmente trazer uma solução para o problema que a pessoa está passando? O problema preventivo, a medicina preventiva cheia de suplementos. Vamos pensar o seguinte. Suplemento aí. Eu estava gastando uma nota enorme com isso. Quando eu era moleque, tinha assim, com maná, adubando dá. Nem sei se existe maná ainda, mas era um adubo. Né? Então, quando você vai fazer uma plantação de pé de milho, você precisa cuidar da terra. Primeiro, antes de plantar o milho. Aí você precisa avaliar o que está faltando de nutrientes naquela terra. Ou seja, está falando da nossa alimentação aqui, se eu estou fazendo atividades físicas, se eu estou me alimentando direito. E aí eu vou complementar o que está faltando para você. Certo. Como engravidar? Você quer engravidar? 6 meses antes eu tenho que corrigir o solo, que é você. E adubar o solo, que é você. Porque senão teu filho vai nascer com defeito mental, de coluna, lábio leporino, porque você não estava adubado o suficiente. Então faz parte da medicina preventiva, que eu chamo da verdadeira medicina preventiva, eu avaliar o solo, tratar o solo com a alimentação correta, complementar o que está faltando, os suplementos, que é individualizado para cada um.
Então, tá errado comprar o que eu vi na farmácia, o que eu vi na Ou seja, televisão. multivitamínico, já vamos dizer que é um absurdo, né? Você não sabe qual é a vitamina que tá faltando. Pega um tempero pronto que tem tudo, tem sal, alho, pimenta, tudo num tempero só. Não, minha avó mata. Se eu comprar isso, minha mãe morre lá. E aí, uma pergunta é: excesso de suplemento e vitamina faz mal? Mata. A principal causa de morte no Brasil é iatrogenia. Que é? Erro médico por excesso de remédio. De remédio? Não é infarto, não é derrame, não é câncer. É iatrogenia. Remédio errado, na dose errada, vitaminas. Vitamina mata, cara. Acaba com o rim e com o fígado. Dá trombose. Eu atendi 2 atletas amadores, bombados, esses caras de atleta, os 2 com embolia pulmonar, um mês atrás, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é campeão disso. O Rio é. Então, pela assim, cultura. Primeiro, eu estou fazendo uma plantação de milho. Eu tenho que cuidar do solo, que é você. Eu tenho que adubar, suplementar o solo com aquilo que o solo está precisando, que é diferente do teu e dele. Sim. As vitaminas e suplementos são individualizados. Exatamente. E variam 3 vezes ao ano. Então, 3 vezes ao ano, eu tenho que levar meu carro para revisão. 3 vezes ao ano, eu tenho que ir no meu clínico geral fazer uma reavaliação de como é que está a minha máquina. Como é que está o freio, o óleo, o pneu, a gasolina, o pneu está murcho, o pneu está careca. Eu tenho que fazer isso no meu corpo. Meu corpo precisa 3 vezes ao ano. Ou seja, cada 4 meses. Desde que nasceu, ou antes de nascer. A partir de suplementar adequado, e adubar adequado, e nutrir adequado, e que muitas vezes não é uma nutricionista, eu pego o erro do mesmo jeito da medicina, 90% da nutrição. Eu vou dar endócrino. Clínico geral. Clínico geral, é? É o médico. Se você não tiver um cara de início... Mas o endócrino, não é bom fazendo isso? Eu atendo um monte de paciente que está indo no endócrino que eu mudo tudo e o cara melhora da diabetes. Porque o endócrino é muito específico. Se ele for um bom médico clínico geral endócrino é uma maravilhoso. Coisa. Se ele for só um endócrino e não é bom clínico, ele vai fazer besteira. Então, terminando o raciocínio da agricultura. A agricultura mudou no Brasil por causa disso? Não. É quem mais produz comida no mundo, cara. É o Brasil. A agricultura mudou por causa da medicina preventiva do solo. O gado, antigamente você criava um bezerro, você esperava 4 anos para matar o cara, o bichinho, para ir para o açougue. Hoje, com 30 meses, você está levando ele para o açougue. Por quê? Porque você tem um veterinário, não, um zootecnista, que é o médico clínico geral do bezerro, para ele desenvolver com boas vitaminas, com boa nutrição, com bons nutrientes e crescer rápido, porque eu quero rapidamente tirar ele do pasto e fazer ele voltar ir para o açougue. Cresceu, você vê a produção de carne no Brasil explodiu. Medicina preventiva. O carro de 90 anos que esse vozinho leva para a Serra Negra aí todo mês é medicina preventiva. Agora, mas não só receitar suplementos sem necessidade, o que a gente está vendo hoje em dia é uma moda de dizer que, olha, toma vitamina D, tem que estar no lugar tal, porque menos do que isso não pode. Creatina agora, além de ser bom para malhar, funciona para o cérebro, não tem estudo científico suficiente para isso. Aí taca ômega 3, tapa coenzima Q10, taca magnésio, e aí me parece que não é nem só o que você não precisa. Entrou uma moda de que a gente precisa de assim, apareceram um monte de suplemento. Por causa disso, o Brasil tem, em cada 100 pessoas no Brasil, 15 estão com insuficiência renal, com falência renal, e não sabem. E eles não vão morrer da falência renal. Eles vão morrer das complicações que a falência renal está causando, que é infarto, derrame, trombose, amputação ou por causa infecção. de excesso de... O rim está falhando. O rim é via de saída. Mas e o fígado? Também. Mas eu estou especificando. O rim aqui... você não morre porque eu tirei teus 2 rins. Mas você vai morrer porque teu rim está morrendo devagar, e aí você não vai morrer por causa do rim que está morrendo. Você vai morrer por causa das complicações que essa falência renal causa, que é infarto. A principal causa de infarto é rim doente, é pressão alta, diabetes. Derrame, a principal causa é rim doente. Trombose e queda da imunidade. Você está com tudo isso doente, você está com a privada da tua casa entupida, o esgoto da tua casa entupida, o pio da tua casa entupida, mas você continua lavando louça, você continua no banheiro, você continua lavando o chão. Não está olhando para o rim. Para onde vai o lixo? Não está saindo, está acumulando. Esse lixo vai explodir no infarto, no derrame ou na pneumonia por queda da imunidade. Doutor, o rim faz parte das chamadas doenças silenciosas? Sim. É que a gente tem que tomar cuidado muito com essa. Isso? O que são doenças silenciosas? Sim. Então, é o seguinte, quando você tem algum sintoma... Tá cheirando queimado aqui? Tá. Não. Eu tô achando. Então, eu acho que tá pegando fogo. Aí você vai procurar.
Tá. Se tiver pegando fogo na cozinha, na cafeteira, você apaga e resolve. Tá. E se você não for olhar e a cafeteira pegar fogo e pegar na cortina, e aí vai para o sofá, e aí vai para casa. Então, o que é uma doença silenciosa? É aquele começo que você tem, às vezes, um pequeno sinal, o cheirinho de queimado. E você não uma queixa, não valoriza isso. É uma dor de cabeça, é um refluxo, uma gastrite, alguma coisinha que o teu corpo está te avisando. Mas tem situações que na tua cozinha está pronto para pegar fogo. Uhum. Tem um Benjamin com 5 cafeteiras lá, com 5 coisas ligadas. Está pronto para pegar fogo. Quem é que vai te dar o diagnóstico daquilo? É um bom clínico geral, um bom médico. Ele vai entrar e falar, ô minha linda, vamos corrigir isso daí? Então, o pré-diabetes é pior que o diabetes, porque faz 10 anos que você está entupindo e não está cuidando. O pré-hipertenso é o cara que está tendo flutuações e você não está cuidando. Então, quando você chega e fala, fulano já tem pré-incêndio, eu tenho 10 anos de tomada mal colocada na tua cozinha, pronta para pegar fogo. Ou seja, é pior você ser pré alguma coisa do que ter a doença em si? O pré, porque os médicos, infelizmente, não fazem diagnóstico e quando fazem, não falam nada. Não, tudo bem, daqui a pouco vai ser. Então, quanto não é, eu já quero corrigir as complicações que esse pico de energia elétrica está dando. Eu estou tendo pico de energia elétrica na rede elétrica. É ruim? Não, daqui a pouco passa. Não, cada vez que tem um pico, a lâmpada vai queimar. Vai diminuir o tempo de vida da lâmpada. Eu estou percebendo, o Thiago no início falou de como você fala de medicina de um jeito simples, mas eu estou percebendo que, na verdade, a medicina ela é mais simples do que está se fazendo parecer hoje em dia com essa quantidade de médicos, porque é isso, assim, minha experiência recente mostra que parece que assim, você toma um negócio, aí piora outro, aí faz um negócio... E parece que é muito mais... É menos. Só que a gente cai num lugar de... parece que alguns médicos mais antigos não estão tão atualizados. Uma grande mentira, né? Ou seja, a medicina ela é muito mais simples e a maneira de resolver é muito mais simples. Existem 30 mil temperos na farmácia, que são 30 mil remédios. E existem 30 temperos no supermercado para eu fazer meu almoço, minha comida baiana, uma coisa qualquer. Mas eu não uso os 30. Eu uso 4. Sal, pimenta, alho e cebola. Na farmácia eu tenho 30 mil produtos. Com 500, você resolve 99% da medicina. Eu não preciso saber os 30 mil. Eu preciso saber os 500. Mas eu preciso saber medicina para não errar no tempero. E eu preciso ensinar as pessoas a como envelhecer o carro para ter 90 anos sem ser guinchado para a oficina. Mas você não para de estudar nunca, né? Por todas as atualizações que a medicina vem... E as atualizações existem, mas elas não mudam a minha conduta. Elas estão na emergência. Olha, casos mais graves, por exemplo, como câncer, lúpus, algumas doenças mais críticas, a gente também não vai... Um bom médico não vai começar com o remédio que acabou de lançar. Sim, ele vai começar com a escadinha que ele já tinha. Mas e na última coisa eu tenho a atualização. Eu tenho que saber da atualização. Mas muitas vezes, quando eu preciso chegar num ponto tão difícil, eu peço ajuda para um cara melhor, especialista. O especialista é bom para o médico. Não para a gente. A população não tem que ir no especialista. A população tem que ir no clínico geral, num bom clínico geral. Então, a sua indicação aqui, eu tinha uma pergunta aqui, como é que os profissionais de saúde podem criar estratégias para quebrar esse silêncio, para aumentar o diagnóstico precoce, para a gente falar de medicina preventiva? Na verdade, seria a capacidade, leiga, entender que eu devo, primeiro, saber avaliar um bom médico e procurar um clínico geral. Isso é tua dica de ouro. Um bom clínico geral. Por que avacalhou essa história da medicina? Por culpa do próprio convênio. Quando criou-se o convênio... O pessoal fala, não, eu vou num monte de médico para pegar um monte de opinião. É a pior burrice que você pode fazer. Porque você vai pegar 90 opiniões ruins e 3 boas. O problema é que também o clínico geral do plano também não necessariamente é bom. É assim, qual é o indivíduo que gasta 1 milhão, 2 milhões de dinheiro numa faculdade pública? Porque eu gastei isso fazendo faculdade pública. Porque cada livro era de $1.000 e eu tinha 30 livros por ano. Nossa Senhora. E eu tinha cursos, eu tinha congresso. Então, você gasta muito. Qual é o indivíduo que gasta para uma carreira, para ter um diploma, alguns milhões, e depois vai atender consulta em 11 minutos pelo convênio para ganhar 30, 40, 50 reais daqui 2 meses com nota fiscal?
Não tem, não Alguém fecha a conta. que faz não isso fecha a fala, conta. tem algo errado, não fecha a conta. Ou ele vai ganhar dinheiro com exame, ele vai pedir exame Mas eu de fico monte, triste de falar, ou se ele vai você- ganhar dinheiro com cirurgia que não era para fazer. Mas aí eu fico triste. Uma pessoa que não tem condição de pagar um médico particular que está também lá em cima, a gente tem um sistema público que funciona para emergências, mas para coisas do dia a dia não tem. Quanto custa um médico particular se você gastar R$10 por dia no porquinho? Lembra do porquinho? Lembro. Guarda R$10 por dia, daqui 4 meses você tem uma consulta paga num bom médico particular. O problema é que no sistema público... Eu sei porque eu vivo isso com a pessoa que trabalha na minha casa. Não é no Estrela que cobra 2.000, mas é num cara que atende online e que vai ser esse valor. Mas aí vai ter que fazer um exame, aí vai ter que ir pro Sim, SUS, aí sim. demora não sei quanto tempo, aí... É assim, os exames de sangue são baratos. A maioria das vezes eu não preciso de exame caro. Entendi. É muito raro eu pedir alguma coisa cara. É basicamente o exame de sangue. Tá. Algumas vezes um ultrassom. Por quê? Por mais que eu bote a mão na tua barriga, eu não consigo... O ultrassom resolve. Custa R$200, R$100. Então, assim... eu não tenho dinheiro. Tá bom, mas você gastou R$10 por dia, daqui 4 meses você tem uma consulta. Ou botou no cartão de crédito, deu R$10 por dia. Vai no posto de saúde, leva meu pedido e fala, olha, eu não tenho dinheiro para pagar ultrassom e esse exame de sangue. Vai demorar um pouquinho, mas eles fazem. Tá. O SUS funciona. Funciona. O que não funciona é que a maioria dos profissionais que estão atendendo no SUS, ou no convênio, ou nos hospitais chiques, ou com avental chique, eles não são bons médicos. Eles pedem exame porque eles vão fazer, ou seja, ou porque não sabe ou porque está sendo desonesto. E é muito fácil treinar médicos. Eu dei aula em 3 faculdades que eu tinha estagiário. Eu lembro de uma faculdade que eu criei logo no primeiro ano de medicina. Eles só entram na nefrologia no 4º ano. Eu cheguei para a cambada do primeiro ano, 2º ano até o 6º. Falei, olha, eu vou abrir um curso de estágio de nefrologia a partir do julho do 1º ano. E montei 15 equipes para dar plantão. O 6º ano fazia tal coisa no paciente. O 5º ano... E o 1º ano carregava o aparelho de pressão. Mas ele estava dentro do hospital, ele tinha um plantão cada 15 dias dentro do hospital. Lotou. Eu tinha 180 alunos, estagiários, voluntários, por 5 anos na minha mão, voluntários, numa faculdade fraca, particular e fraca, mas tem gente interessada em aprender. Sim, sempre tem. Tem gente. Então você também está dizendo que, independente se a faculdade não é muito boa, se depender você consegue, do mas aluno... você tem que ter bons professores. Então, o que acontece? É fácil pegar os médicos e treinar. Agora, quando eu treino você, se eu ficar uma semana com você, eu vou te ensinar tudo de medicina. Qualquer médico que você for, você vai falar, eu sei se aquele cara é bom ou é ruim. É fácil. Por quê? Porque eu te dei a raiz, a base, o trilho, a formação básica. Saiu daquilo ali, você pode falar, pô, por que o cara está pedindo logo a tomografia? Ele não fez exame de sangue? Ele não fez um ultrassomzinho? Por que ele quer a ressonância? Ô, Rafa e professor, estamos chegando praticamente na reta final do nosso bate-papo e passa muito rápido. Antes, professor, eu queria até perguntar, já que você participa de muitos congressos e se mantém estudando até hoje, se você consegue relembrar algum avanço tecnológico, alguma pesquisa mais recente que tem ajudado, inclusive aí na detecção, né, de doenças crônicas, na prevenção, que é uma área que você bate muito, né, nessa tecla, que prevenir é muito melhor do que remediar. E, olha, com toda a alta tecnologia que acontece na medicina, desde a Segunda Guerra Mundial veio tomografia, ultrassom, ressonância, um monte de remédio, a indústria farmacêutica tem um monte de opção. O básico não mudou. Não, né? Não mudou. A medicina que eu faço hoje é a medicina que meus professores me ensinaram há 50 anos atrás e é a medicina que eles faziam em 1950. E com a inteligência artificial, muita coisa vai mudar? Então, a medicina não mudou. O que acontece é que os computadores e os robôs que vão tomar conta, eles não têm o bom senso. Eles têm a capacidade de ter muita informação, mas eles não vão ter o bom senso. Na medicina, a gente falava assim, esse paciente estivesse sozinho lá com o professor, no hospitalzinho, só com ele não teria morrido. Mas na faculdade ele morre, porque tem muita gente dando palpite. Muita gente dando palpite acaba estragando, queimando o feijão. A IA, o computador, ele é muita gente dando palpite, ele tem todo o conhecimento. Ele vai fazer bons diagnósticos, ele vai fazer boas análises, mas ele não tem o senso crítico do homem, por enquanto. Mas a IA, pensando em ferramentas para operar melhor, para exames, isso não? Não. Eu acho que o que tem é o seguinte, é melhorar o indivíduo que a gente tem. Hoje a gente ainda precisa de um bom médico interpretando e sabendo interpretar. Então o que a gente precisa fazer? Ensinar as pessoas. Eu não tenho como mudar essas 500 faculdades de medicina.
Eu não tenho como fechar, porque isso é interesse econômico de muita gente grande. Eu não tenho como chegar na cabeça do estudante e falar, cara, quando você chegar no primeiro ano, fala que você quer ser médico, se forma médico geral. E depois você pode ser especialista da unha encravada do que você quiser. Mas você tem que sair da medicina sendo um médico que sabe de tudo, um maestro da medicina. Você não é um cara que toca acordeão, violino, piano, mas você toca todos um pouquinho, mas você cuida de todo mundo de uma maneira única. E você, quando precisar, vai pegar teu telefoninho e vai ligar para um professor especialista naquele problema que você está vendo, que você precisa de especialista. Quem precisa do especialista é o médico. Você precisa do clínico geral. Já está assim na Europa. Você não pode ir num especialista. Pois é, exato. Você tem que passar no teu clínico geral do teu bairro ou do teu quarteirão e ele decide a tua vida. Se ele for bom, vai ser legal. Se ele for ruim, você vai sofrer um pouco mais. Doutor, pra gente... Você prefere doutor ou professor? Professor. Professor, pra gente... Realmente chegamos ao final, mas eu vou falar uma coisa aqui que parece clichê, mas me parece que é o que é. As pequenas mudanças no dia a dia de estilo de vida, que seria introduzir uma boa alimentação e fazer atividade física, isso é a base para qualquer doença, aliás, para qualquer doença não, para não ter qualquer doença, para a gente ter mais saúde, inclusive na sua área, na área dos rins, em qualquer área. Você coloca a gasolina batizada pelo PCC no combustível? Não coloco. Ou, bom, quando você entra no supermercado, você está pegando tudo que foi batizado. Você compra um iogurte e tem 30 produtos químicos. Você compra um iogurte de morango, tem lá courgine e mais 20 produtos químicos. Você compra bolacha, água e sal, tem gordura ruim. Refrigerante. Então, assim, tudo que tem da comida moderna é alguma coisa que foi muito bem batizada para ficar atraente, gostosa, bonita, cheirosa e que eu vou comer e você vai comer. Mas deixa a gasolina batizada para o domingo. Então, eu preciso... Tem um livro meu chamado Você é o que você come. Não tem mais nas livrarias, só tem no consultório. Você é o que você come, são 3 edições só, eu não vou publicar mais nenhuma. O que tem lá vai vender e acabou. E é um livro barato, mas é um livro de manual do corpo humano. Mas aí eu tenho um outro que fala assim, não é bem um livro, um cursinho que chama Dieta da Adão e Eva. Quando alguém fala, eu quero ganhar músculo, Dieta da Adão e Eva. Eu quero perder 50 quilos, que não é aquele padre que te assistiu na live. Dieta da Adão e Eva. Eu quero perder 30 quilos, que é aquela moça que ganhou 30 depois da gravidez. Dieta da Adão e Eva. Mas só, não. A dieta é o início, é a gasolina. Mas eu preciso fazer revisão. Eu preciso ver o freio, preciso ver o óleo, o platinado, o carburador. Hoje tem o eletrônico. Tem que ver. É exame de sangue. É a consulta com o exame de sangue. E a interpretação do exame é onde mais tem erro médico. Quando algum médico falar para você, você está na faixa de referência, troca de médico. Aquilo que está escrito no laboratório faixa de referência não é referência. Aquilo é referência da população, não é referência de saúde. Não é? O salário do Brasil é de 1.000 a 3.000. Você está ganhando 1.500, está na faixa. Por que você está reclamando, cara? Eu não quero ganhar 1.500. Então, eu não fico na faixa de isso, gente. A faixa ali, a referência, boas dicas. Não, é o que a população tem em média, mas não quer dizer que seja uma população saudável. Não é o objetivo. O objetivo de cada exame é diferente da faixa de referência. E é óbvio que tem médico dando o objetivo errado. Toma vitamina 50 mil por semana. Não, cara, isso vai causar... Então, assim... Quando eu reponho todo dia, de pouquinho em pouquinho. Você não toma banho uma vez por semana, você não escova o dente uma vez por semana, você não toma vitamina em dose cavalar uma vez por semana. Então, aqui, fazendo um resuminho para você que não tem estudante de medicina aqui, provavelmente ouvindo a gente, professores e tal, mas para a gente, como ser humano geral, se alimentar bem na maior parte do tempo, ir a um médico clínico geral bom a cada 4 meses, 3 vezes no ano. E o que mais? Fazer atividade física. E tomar banho, lavar. Então você precisa de água, 3, 4 litros de água por dia, porque a única maneira de lavar a roupa é com água, dar descarga na privada é com água, e lavar o corpo é com água. Mas não serve água de coco, suco de fruta, que eu vi alguém falando? Não serve. Água. Tem que ser água. Um brinde ao Dr. Carlos Machado, então, Rafa, com água. Com água. Com água. Eu queria falar, não dá só pra fazer um corte bom, falar da creatina, não? Só pra gente encerrar, tá na moda da creatina. Vamos encerrar com a creatina. Creatina, Q10... glutamina, BCAA, whey proteína, todos os suplementos são bons. Tá. Na mão de um bom cozinheiro. Na mão de um bom médico. Usar aleatoriamente é burrice. Se for usar, no Brasil tem raríssimas empresas que são confiáveis em qualidade. Eu sou auditor internacional de qualidade para a Inglaterra. Em 98, eu fui o primeiro certificado de saúde, na área da saúde na América Latina, com ISO 9000.
Ninguém tinha isso, nem o Einstein. Nossa. E eu tinha clínicas que eu falava, cara, eu quero ser o exemplo, e eu sou o exemplo, eu quero provar que eu sou o exemplo. Quem é que audita a qualidade no mundo? O governo inglês é o top do mundo, é da rainha. Chama British Standard Institution. Eles auditam a NASA, pra você ter uma ideia. Tá. Eu vou chamar esses caras para auditar minhas clínicas, que atendem SUS. 4 clínicas atendendo 40 cidades. Vieram, eu ganhei o diploma de ISO 9000, Nossa. primeiro na América Latina. Junto comigo, o Johnson & Johnson foi aprovado e o Einstein foi reprovado. 6 meses depois eles voltam. A cada 6 meses auditoria. 2 anos depois ele me chama, doutor, você não quer ser auditor para a Inglaterra, não, cara? Nós não temos ninguém para ajudar aqui. Aí me treinaram, fui para Washington, treinei, fiz uma prova para ganhar um novo diploma de especialidade. Auditor Internacional de Qualidade. E auditei do Einstein ao Delboni, Lavoisier, Johnson & Johnson e um monte de gente. Quando você fala de qualidade, do uísque, do vinho, do remédio, do hospital, do médico, é outra coisa. Suplemento é a mesma coisa. Você tem hoje, pelo menos, eu vi lá no IMB, num evento que era só de suplementos, pelo menos uns 500 ou 1.000 fabricantes de suplementos. Nenhum deles tinha base de pesquisa. E como a gente descobre se eu estou consumindo bom suplemento ou não? Tem como Primeiro, pesquisar? tem 2 ou 3 marcas que eu recomendo para o meu paciente quando é meu. Eu falo, eu gosto dessa, compra lá da fábrica direto, que é para não ter vendedor. Segundo, todo suplemento é como todo tempero. Eu tenho que primeiro saber a qualidade do tempero, o fabricante. A dose do tempero. O médico que vai passar. E ver se já não está sobrecarregado de pré-temperos. Tá. Se o rim não está sobrecarregado. Se o fígado não está sobrecarregado. Por isso que esse pessoal que é atleta metido a besta, que toma suplemento, toma creatina, toma Q10, toma whey, para ficar bombado, ainda usa testosterona, ainda usa hormônio, ainda usa bomba, eles estão morrendo de embolia pulmonar, de insuficiência renal e de infarto e de derrame. Cara com 20 e 30 anos de idade. De monte. Entendeu, gente? Cuidado, hein? Cuidado. Muito cuidado. Dr. Carlos Machado, redes sociais para o pessoal acompanhar suas lives, suas postagens, suas dicas, né? Como um médico da medicina geral. Tem dica todo dia, no mínimo 2 dicas todo dia. Grátis. Se você assistir todo dia, você vai ter um diploma de quase médico. Sim. Todas as mídias sociais, canal do YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, é tudo @Dr. Carlos Machado. Dr. Carlos Machado. Dr. Não Carlos tem erro. Machado. E você ainda atende também? Atendo. Quem quiser, tiver interesse para... E você dá aula ainda? Eu parei de dar aula nas faculdades. Hoje eu dou aula para as empresas, que é esse projeto que ajuda as empresas a aumentar 10% do faturamento delas sem gastar dinheiro. Mas, de qualquer maneira, quem te acompanha nas redes sociais, Sim. tanto eu como uma paciente para aprender, quanto pessoas que querem se formar em medicina, realmente vai ter um conteúdo ali que vai fazer diferença, né? E é um conteúdo honesto, transparente, não tem moda. O que eu faço estar lá é o que a medicina provou que é verdadeiro. E é o básico, não tem nada de luxo, não precisa de exames malucos, nem remédios malucos. A gente sempre pede para deixar, não é, Tiga? Uma dica, Sim. Sempre para os nossos convidados, no final, a gente pede... Você quer deixar alguma dica, alguma indicação de livro, algum pensamento, uma frase, algo que você acha que para sair daqui a pessoa ficar refletindo? Eu só quero que você não precise ir do hospital. Porque quem precisa ir no hospital é quem deixou o carro enguiçar na rua. Tá bom. Então, 3 vezes por ano, consulta médica, revisão, muita água. Você é o que você come, é uma alimentação simples e fácil. Essa é a base. Você não precisa do hospital, exceto por uma eventualidade, uma apendicite. Fora isso, não precisa. E muito menos de um pronto-socorro do SUS ou do convênio. Muito bem. Meus pacientes não vão para o hospital. Eu quero ser sua paciente. Eu também. Muito obrigada, Dr. Carlos Machado. Foi incrível a conversa. Espero que a gente tenha outros momentos juntos. Muito obrigada, viu? Prazer foi todo meu. Obrigado. Um abraço, doutor. E um abraço para você que nos acompanha aí pelas redes youtube.com/Finace e nas principais plataformas de stream. Tamo de volta numa próxima, Rafa. É isso. A gente volta no próximo episódio. Tchau. Um abraço, tchau. Acho que eu falei, mas passou o teu lado. Passamos um pouquinho, né? Não, ó. Mas acontece, a gente não tem espaço pra mim.